Oi, gente! A cientista que existe em mim saúda a cientista que existe em você. Tudo bom? Eu venho aqui refletir hoje sobre repertórios. Vamos falar um pouquinho dessa palavra e do que isso quer dizer e de cada um de nós em relação a ela, tá? A gente ouve muito a palavra repertório quando tem algum artista falando, o repertório do show vai ser esse ou aquele. Mas essa é uma palavra também que fala dos nossos repertórios. Se colocarmos nesse contexto, qual o repertório que cada um de nós tem aqui, nas nossas mentes, nas nossas cabeças? Então, apesar da gente tentar igualar os repertórios, igualar em que sentido? Com todo o sistema educacional, com todas aquelas matérias de conhecimentos específicos, de currículos de cada idade escolar, de cada série, apesar da gente tentar igualar e dar o conhecimento a todos, cada um realmente teve uma experiência, cada um realmente compreendeu as coisas de uma maneira e tem seu próprio repertório aqui. E isso é importante porque eu vou dar alguns exemplos de como a gente consegue identificar uma mensagem de formas diferentes através do nosso próprio repertório, do que a gente já tem na nossa mente. Eu coloquei aqui como exemplo um som. Quando uma sirene de ambulância passa na rua, vai depender muito do seu repertório, aquele sinal, como você está percebendo ele. Quando eu escuto uma sirene de ambulância hospitalar passando, quando eu vejo também, né? Mas vamos para o som. Me traz muito sentimento e muitas lembranças das minhas experiências no hospital, das minhas experiências no sistema de saúde, no hospital de emergência, de todo aquele ambiente e das angústias no sentido de tentar fazer sempre mais pelo próximo e às vezes não ter condições. Enfim, tem toda uma adrenalina envolvida. Um outro sujeito que não tem esse repertório, que não tem essa vivência, tem em sua mente o que é um hospital, o que é uma ambulância, ou escuta a sirene e não tem as reações que outra pessoa com outro repertório tem. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar e da gente refletir. Outro exemplo que eu coloquei aqui é quanto ao sabor. Quando a gente já experimentou um sabor e outra pessoa não. Como é difícil a gente tentar botar em palavras essa experiência, né? Experiência totalmente química e bioquímica, né? Da língua para o nosso cérebro. Então, eu coloquei aqui, quando a gente grava uma experiência relacionada a sabor, quando você nunca comeu algo e agora você come, você tenta verbalizar, você tenta falar e relacionar com algo que já tem na sua cabeça para tentar dizer. Então eu provei frutas aqui amazônicas que eu comia dizendo, nossa, olha, lembra um pouco essa outra fruta, mas tem essa outra característica. Tentando passar essa informação, essa experiência, esse repertório para minha família, para quem nunca experimentou aquela fruta, tá? Então, eu tentando falar, comunicar esse repertório, nunca vai ser tão fiel quanto aquela pessoa ter aquela experiência com aquela fruta, né, com aquele sabor. E ainda assim, mesmo sendo a mesma fruta, aquela outra pessoa vai ter uma outra experiência. Talvez ela não ache que seja com as características que eu falei, tanto quanto eu acho. Veja só, uma experiência, uma fruta, diferentes experiências. Outra coisa que eu coloquei é a palavra e se você já vivenciou aquilo, né? Uma palavra, exemplo. Se eu falo, aqui onde eu estou vivendo está muito frio. Só a palavra frio, essa informação só, vai muito ser interpretada conforme o repertório do outro. Qual foi o frio que o outro passou? Em que situações ele passou frio? Como era esse frio? E aí a gente tenta, às vezes, dar mais detalhes para que essa experiência, para que essa informação chegue de uma forma o mais precisa possível. Mas que temperatura é essa? E eu posso falar, olha, eu estou numa temperatura de 0 graus ou algo parecido e está ventando muito, a sensação térmica é essa. São mais informações. No entanto, difícil vai ser para alguém entender completamente
esse frio que eu tô passando, se ele não tem nesse repertório próprio essa experiência de frio. Então, quando eu não tenho no meu repertório próprio algo que alguém tá me falando, eu realmente imagino. Nossa, tô aqui imaginando como deve ser esse frio. Por quê? Porque eu nunca passei esse frio na minha pele. Essa reflexão é muito importante e muito atual e envolve muitas questões. Por quê? Porque quando alguém fala de algo, ela tá falando diante do repertório dela. Quando eu recebo essa informação, eu entendo ela diante do meu repertório. E a gente saber que tem experiências que a gente nunca passou realmente na pele, conosco, vivenciou diretamente aquele sabor, aquela temperatura, como eu falei, ó, o ambiente hospitalar, a gente tem que ter a reflexão de que a gente sabe sobre aquele assunto alguma coisa, mas pode ser muito raso, pode ser muito pouco. Então, quando se fala, os hospitais estão lotados, não tem mais leitos, eu tenho uma reação. Por quê? Porque eu conheci a realidade de um hospital, olha, que foi só uma realidade, né? Eu conheci a realidade de um hospital de emergência em que era muito real a falta de leitos, era muito real tudo que se fala. E agora, diante do momento atual, eu imagino como não está caótico os hospitais. Mas eu imagino e eu entendo diante do meu repertório. Tem outras pessoas que não têm esse repertório, não é? Então, a gente entender que às vezes o nosso repertório é mínimo, é básico, é superficial, é importante. Não que a gente tenha que ser especialista em tudo, não é isso que eu tô falando, mas é entender seu nível de conhecimento das coisas. Uma pessoa que nunca foi num hospital vai ter um repertório muito raso da realidade hospitalar. De alguém que sempre trabalhou, de alguém que foi algumas vezes por um parente, por alguém conhecido e viu como era uma realidade hospitalar, de alguém que estagiou, de alguém, enfim. Cada um vai ter seu repertório, mas essa ciência é algo importantíssimo. Como é que eu posso discutir a realidade hospitalar se eu não tenho essa vivência, se eu não tenho esse conhecimento? Aí chega nesse momento que eu queria falar. Todos esses exemplos que eu dei, de um som, de um sabor e da palavra em si, né, que quer dizer uma experiência, que foi o frio, todas elas a gente pode ter um repertório básico, raso, mas se a gente for atrás de conhecimento, a gente já expande mais a nossa mente. Aí eu coloquei aqui, ó, você não precisa ser um Einstein, ser um especialista em saúde pública, em gestão hospitalar, para entender melhor como é que está a situação atual, ou para entender como era mesmo antes, se era caótico, se não era, porque eu sei que era. Eu sei que era, não só pela minha vivência, que também a gente tem que ter cuidado, porque um hospital que eu trabalhei, na verdade eu estagiei em outros, né? Trabalhei em um, fiz um grande estágio de mais de um ano em um, mais de um ano em outro, um trabalho, um estágio, outro estágio numa maternidade, enfim. Conheço uma realidade local. Não posso falar pelo Brasil todo, não posso falar por outros hospitais. Mas, se eu tiver fontes de conhecimento, fontes de informação, que me digam como é a realidade do sistema, dos hospitais, aí eu tenho agora, eu estou munida. Eu não vivenciei, mas eu fui atrás de informação de quem vivenciou, de quem catalogou, de quem pesquisou, de quem contabilizou, de quem estava fazendo essa pesquisa, de quem estava juntando essa informação para todo mundo saber como é que estava o cenário de saúde pública, de hospital do país, tá? Então essa reflexão eu acho que é importante para a gente saber que às vezes a gente tem um conhecimento muito raso para opinar, a gente tem uma experiência pouca, a gente tem um repertório ainda muito pobre e que é muito bom a gente ter a ciência de quando a gente tem um repertório pobre para procurar saber mais, para procurar aprender mais e para procurar entender
que o outro tem outro repertório e procura saber que repertório é esse, está aberto a ouvir e entender que se o outro tem mais experiência, tem mais informação, tem mais formação, tem mais vivência em algo, não quer dizer que ele esteja correto, mas quer dizer que ele tem mais repertório e tem a sua própria visão, a sua própria construção do saber diante daquele repertório. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima!